Há 40 anos, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, o professor Philip Zimbardo realizou uma experiência de psicologia social. Ele deixou 2 veículos abandonados na via pública. 2 carros, iguaizinhas, da mesma marca, mesmo modelo, mesma cor, tudo igualzinho. Um dos carros ele deixou em Bronx, que é um bairro, naquela época, estou falando de 40 anos atrás, era um bairro muito pobre, cheio de conflitos, lá em Nova York. E o outro carro foi deixado num bairro chamado Palo Alto, numa zona rica, tranquila da Califórnia. Os 2 carros idênticos abandonados, 2 bairros com populações muito diferentes e uma equipe de especialistas em psicologia social estudando as condutas das pessoas em cada bairro. O que aconteceu? O carro abandonado no bairro pobre começou a ser depenado em poucas horas. Perdeu as rodas, perdeu o motor, perdeu os espelhos, perdeu o rádio. Levaram tudo que fosse aproveitável e aquilo que não puderam levar, destruíram. Ao contrário, o automóvel abandonado no bairro rico, lá na Califórnia, manteve-se intacto. Aí você vai dizer, a experiência então terminou aí. No bairro pobre quebram tudo, no bairro rico ninguém quebra nada. Peraí, não é bem assim. Quando o carro abandonado no bairro pobre estava depenado, a pesquisa continuou. E a do bairro rico estava lá 1 semana impecável, o que os pesquisadores fizeram? Quebraram um dos vidros do automóvel que estava estacionado no bairro dos Bacanas. Quebrou só um vidro. O que aconteceu? O resultado é que se desencadeou o mesmo processo que o do bairro pobre lá de Nova York. O roubo, a violência, o vandalismo reduziram o veículo que estava lá no bairro de Bacanas no mesmo estado que se transformou o veículo que estava no bairro pobre. Mas por que o vidro partido no carro abandonado num bairro supostamente seguro é capaz de disparar o mesmo processo num bairro de gente pobre? É comum se atribuir à pobreza as causas de delito, mas isso não é uma verdade. Não se trata de pobreza. É claro que é algo que tem a ver com a psicologia humana, com as reações sociais. Um vidro partido numa viatura abandonada, num automóvel abandonado, transmite uma ideia de deterioração, de desinteresse, de despreocupação. E essa ideia de deterioração vai quebrar os códigos de convivência, como de ausência da lei, de normas, de regras, uma espécie de vale-tudo. E cada novo ataque que o automóvel sofre reafirma e multiplica essa ideia até que a escalada de atos cada vez piores se torne incontrolável, desembocando numa violência irracional. Em experiências posteriores, desenvolveram a teoria das janelas partidas. A mesma que, de um ponto de vista criminalístico, conclui que o delito é maior nas zonas onde o descuido, a sujeira, a desordem, o maltrato são maiores. Se parte um vidro de uma janela de um edifício e ninguém o conserta, muito rapidamente estarão partidos todos os demais. Se uma comunidade exibe sinais de deterioração e isso parece não importar a ninguém, então ali vai se gerar o delito. Se cometem pequenas faltas, tipo estacionar no lugar proibido, exceder o limite de velocidade, passar por um sinal que está vermelho, ou sair pichando, e tudo isso que acontece, nada é punido, nada, absolutamente nada, então começam as faltas maiores, que vão alimentando outros delitos cada vez mais graves. Se permitem atitudes violentas como algo normal no desenvolvimento das crianças, o padrão de desenvolvimento será de maior violência quando essas pessoas forem adultas. Se os parques e outros espaços públicos destruídos são progressivamente abandonados pela maioria das pessoas,
esses mesmos espaços abandonados pelas pessoas são progressivamente ocupados pelos delinquentes. A teoria das janelas partidas foi aplicada pela primeira vez lá em 1980 no metrô de Nova York, o qual havia se convertido no ponto mais perigoso da cidade. E aí se começou a combater as pequenas transgressões. Passaram a prender pichadores, acabaram com as sujeiras nas estações, retiraram os bêbados, acabaram com o não pagamento das passagens, com os pequenos roubos, com as desordens, e os resultados foram evidentes. Começando pelo pequeno, conseguiu-se fazer do metrô um lugar seguro. Depois, o famoso prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, baseado na teoria das janelas partidas e na experiência do metrô, implantou a política de tolerância zero. E a estratégia consistia em criar comunidades limpas e ordenadas, não permitindo transgressões à lei e às normas de convivência urbana. Uma espécie de UPP lá em Nova York. O resultado prático é que houve uma enorme redução de todos os índices criminais lá em Nova York. A expressão tolerância zero soa a uma espécie de solução autoritária e repressiva. Mas o conceito principal do tolerância zero é muito mais a prevenção do que a repressão. Não se trata de linchar o delinquente, nem da prepotência da polícia. Trata-se do respeito dos abusos de autoridade, mas que também deve se aplicar a tolerância zero. Não é a tolerância zero em relação à pessoa que comete o delito, mas é a tolerância zero em relação ao próprio delito. Criar comunidades limpas, ordenadas, respeitando-se a lei, os códigos básicos de convivência social humana. Isto é o tolerância zero. Quanto mais limpo, mais em ordem estiver o equipamento público, mais dificilmente ele será destruído. O que temos que evitar é que as janelas permaneçam partidas, quebradas. Por isso, a importância de consertá-las imediatamente.